No dia 4, nos dias 4 e 11 de novembro, cerca de 5 milhões e meio, 5 milhões e 500 mil estudantes devem fazer as provas do Enem em todo o Brasil. Com a gente, a coordenadora dos cursos preparatórios para o Enem da UBRA, professora Luciana Peixoto, que traz algumas dicas para você que está se preparando para os exames, para ser nosso colega, porque não aqui na UBRA, né, professora? Prazer em recebê-la. Muito nervosismo, não só dos estudantes, mas da família também. E a gente vai tentar dar dicas para aliviar essa tensão. Em primeiro lugar, professora, que tipo de cuidado os estudantes têm que ter para lidarem bem com a pressão, né, e tudo que a prova significa, né, já que a gente está pensando no futuro desses jovens? Eles têm uma pressão bastante forte, digamos assim, porque eles têm um compromisso com eles mesmos, né, de assumirem uma universidade, né, de poderem estar cursando uma universidade, se saírem bem, então, nas provas do Enem. Tem toda a família uma expectativa em relação a eles. Dizer que uma dica é manter-se calmo é meio inviável, né? Porque todos ficam nervosos, né? Quando a gente está numa situação de pressão, é normal. Mas é importante, assim, que o aluno consiga ter um certo controle sobre isso, para que isso não atrapalhe depois lá na hora de fazer as provas. É hora de respirar fundo, ter calma. Com certeza. Né? E agora a gente vai passar por alguns passos lá no início até chegar ao momento da prova. E você de casa, se tem alguma dúvida, vai fazer o Enem, manda pra gente a tua pergunta 99588-2374, 99588-2374. Bom, como deve funcionar a revisão pré-prova, professora? Tem algum tempo mínimo de descanso, sem ler nada? Como é que a gente pode equacionar esse último estudo, essa última revisão? É importante também que esse aluno tenha uma autoconfiança. Ele estudou, ele vem estudando nos 3 anos do ensino médio. Muitos deles fizeram cursos preparatórios para o Enem. Né? Nós mesmos tivemos aqui na UBRA mais de 500 alunos inscritos, em que a gente oportunizou que eles se preparassem para as provas do Enem. E é importante que... Perdi a tua pergunta. No caso da revisão, da pré-prova, como a gente diz. Da pré-prova, exato. Eu vou ser bem objetivo. Exato. É bom a gente fazer uma pequena revisão naquilo que cada prova vai ter em cada dia, no dia 4 e no dia 11, ou é uma hora da gente ir fazer outras coisas, porque o que foi estudado, foi estudado. Tem gente que tenta, por exemplo, correr nos últimos dias. Sim. Adianta? Era isso que eu estava falando. Os alunos já vêm se preparando, né, há 3 anos e principalmente nesse último ano. Sim. Bem, amanhã nós já estamos no dia da semana, quarta-feira. Entre quarta, quinta, sexta-feira, ainda vale o aluno buscar as provas dos Enems que já aconteceram, para que ele possa, né, ver, principalmente quem não fez curso, como é que se processam as questões do Enem. Vale esse investimento. Essas provas estão disponíveis? Sim, estão disponíveis no portal do INEP, né? Eles podem pesquisar as provas. E tem a prova e tem o gabarito. E é importante também que a partir de sexta-noite, né, e sábado, principalmente sábado à noite, aí que o aluno comece a relaxar, para que ele possa também se concentrar, descansar um pouco, né? Porque senão... E assim, estudar tudo na sexta-noite ou no sábado à noite também não vai resolver. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Vai, porque aí o sistema nervoso também já fica maior. Então, é importante que ele tenha também esse espaço de descanso. Claro, também. Descanso, tá, gente? Não é para largar o livro e ir para gandaia, que isso também não vai ajudar muito. Ou melhor, não vai ajudar em nada, né? É um fim de semana sem balada, né? Sem Adorei, professora. Bom, nesse caso da última hora, dessa revisão, pegar o livro pode atrapalhar, porque daí a gente tem que ler tudo aquilo. A revisão da prova mesmo. Existem semelhanças entre as provas ou as provas têm mudado a cada ano, de certa forma? Por exemplo, na maneira de formular uma questão, né? Especialmente a interpretação de texto, interpretar a pergunta que foi feita. Isso vem mudando? Isso é uma parte importante da prova? Ler com calma, ler com clareza? O aluno precisa saber interpretar a questão. Ele precisa saber o que aquela questão está perguntando. E, a partir disso, ele precisa também buscar, né, nos seus conhecimentos, o que ele sabe a respeito daquele conteúdo.
as provas elas se modificam, mas a estrutura continua a mesma. O que é exigido continua igual. Mas modificam-se de ano a ano, né? Modificam-se as questões. Principais questões e áreas que a gente deve estar atento. Por exemplo, o que é contemporâneo, o que está muito próximo. A gente sabe que geralmente a redação traz alguma coisa que é muito recente. Ler jornal também pode ser. Em vez de a gente larga o livro na sexta e dá uma boa lida no jornal. Isso pode ajudar? Isso pode ajudar, porque o tema da redação é sempre uma surpresa, né? Para os alunos, para todos nós. Mas é importante que ele esteja atento a fatos que estão permeando pela sociedade, estão permeando pelo Brasil, pelo mundo. E esses fatos, então, seria interessante do aluno poder ler alguma coisa a respeito, para que ele possa, então, depois escrever sobre isso, né? A leitura é fundamental, né? Sem dúvida. Agora, mesmo que seja uma surpresa, a gente pode imaginar, por exemplo, as questões que envolvem a política. Sim, com certeza. Né? A gente pode imaginar essa polaridade que a gente vive hoje no Brasil, né? Então, estar atento a isso é uma boa dica. É uma boa dica. Bom, dá para a gente imaginar também, professora, a prova desse ano vai ter 30 minutos a mais. Isso já é uma mudança, isso na prova das exatas. Até que ponto isso ajuda a lidar com a questão tempo-prova? Olha, tem minutos a mais, eu vou ler mais devagar. A atenção do aluno à questão do tempo. Hoje o tempo é suficiente na experiência de vocês? Muita gente fica atrasada no processo e acaba no final da prova correndo? O tempo depende muito de aluno para aluno, né? Da capacidade de raciocínio também de cada aluno, né? Um raciocina mais rápido, outro precisa de um tempo a mais, mas todos raciocinam. Mas o que a gente costuma dizer para eles é que não fiquem em cima de uma questão que eles não estão conseguindo responder. Isso pode gerar um bloqueio, isso pode gerar um estado mais nervoso. Então, não estou sabendo fazer essa, vai adiante. Lá pelas tantas tem questões que ele consegue dominar muito bem. Isso já fortalece o aluno. Sim. E depois, então, retorna para ver aquelas questões que ele deixou sem responder. Importante responder todas, né? Com a melhor assertiva possível dentro do conhecimento que ele tem. Dicas para a redação também. O tema é uma surpresa, mas, por exemplo, a estrutura da redação, como é que costuma ser? As pessoas entendem hoje em dia, na experiência de vocês, o aluno já entende, porque, por exemplo, montar uma redação tem que ter uma estrutura, um início, um meio, um fim. Cada parágrafo deve iniciar e fechar com uma ideia. Sim. Hoje o aluno está sabendo escrever. Tanto se fala que o aluno que a gente está cada vez lendo menos. Isso está se refletindo nos resultados das provas? Isso se reflete muito no resultado das provas. É importante que o aluno tenha consciência de que, quando ele vai fazer a redação, antes de sair escrevendo, que ele pense um pouco sobre a temática, né, para que ele possa organizar o pensamento dele, tentar não fugir daquilo que foi solicitado, e aí inicia com uma introdução, depois ele tem toda a parte de desenvolver aquilo que foi solicitado e sempre, então, fazer uma conclusão, né? Fazer um fechamento. Não dá para deixar, assim, as coisas em aberto, né? Procurar ser objetivo. Procurar ser objetivo e também não fugir da temática. Cuida muito também na questão da língua portuguesa. Sim. Né? Na formação das frases, né? As frases têm que ter sentido, né? Para depois, em função das correções. Então, são questões que precisam ser muito bem observadas. Ali os sinônimos ajudam bastante. Ajudam. Por exemplo, eu não sei como é que se escreve aquela palavra. Então, procura um sinônimo, uma outra palavra para traduzir a mesma ideia. Né? Professora, só para fechar, eu sei que tem muita gente nos assistindo agora que não sabia, por exemplo, ou não teve acesso à informação do curso preparatório da UBRA. Sim. Ele provavelmente vai se repetir. Como é que está sendo a experiência desse curso? Há quanto tempo vocês já estão oferecendo? E como é que funciona? Já para quem está pensando em fazer o Enem o ano que vem. O curso tem funcionado da UBRA desde 2007. Eu estou nessa coordenação há 5 anos. Sim. E há 5 anos, então, o curso acontece de maio até o último fim de semana antes das provas do Enem. Sábado passado tivemos o nosso encerramento. O curso acontece aos sábados pela manhã, de forma quinzenal. E cada sábado, então, os alunos têm aula de 2 disciplinas. Sim. Os professores, então, trabalham os conteúdos que são mais recorrentes
das provas do Enem e trabalham também junto as questões do Enem, para que esse aluno possa compreender, possa entender como é que se processa a questão da prova do Enem. Sim. Porque às vezes o aluno tem o conhecimento, mas ele pode não estar tendo o caminho para resolver a questão. Sim. Então, os professores trabalham conteúdo aliado à resolução das questões do Enem. Porque a maioria das questões vem como uma resolução-problema, então é importante saber resolver. Não é simplesmente uma pergunta com respostas. Exato. Né? Como a gente lembra dos vestibulares passados. Né? Vem toda uma questão contextualizada e que ele precisa, em primeiro lugar, interpretar o que essa questão quer de mim, né? Às vezes a parte da resposta já está na pergunta. Sim, exatamente. Nesse caso, professora, como é que funciona? Começa em maio, provavelmente do ano que vem, as inscrições já podem ser feitas? Não, as inscrições geralmente abrem então em abril. Abril? Isso, abril, e na primeira quinzena de maio as inscrições estão abertas. As inscrições são realizadas pelo site da UBRA. Sim. E também, quando os alunos têm necessidade, podem ligar aqui para a extensão da UBRA, que é a área que faz toda a coordenação geral do curso, né? Sim. Então, para pegar também algumas informações ou tirar algumas dúvidas. E o valor é um valor bem acessível? Como é que funciona? O valor, a gente sempre faz uma pesquisa com os alunos e eles nos respondem que é um curso com custo-benefício, eles nos dizem. Porque esse ano eles pagaram uma inscrição de R$ 45,00 Muito acessível. E não tem mensalidade. Então, é um curso acessível e que a gente orienta que os alunos façam, aos sábados pela manhã, não prejudica os estudos da escola. Sim. E que eles possam, então, se preparar com mais eficiência. Bom, então a gente vai colocar na tela agora o site da UBRA. É muito fácil de acessar, tá, gente? É ubra.br, não tem .com, é só ubra.br. www.ubra.br e aí você procura o espaço para o curso, né, preparatório para o Enem, para você já ficar atento. A partir de abril do ano que vem, fazer a sua inscrição, muito acessível, o valor deve ser próximo a isso. Sim. E o grande sonho aqui de todos nós, da professora Luciana Peixoto e meu também, é que você possa ser nosso colega. Escolha, depois do Enem, com a sua nota, escolha. A gente tem diversos cursos, a gente tem diversas ofertas para todo mundo, aquele que se classificou muito bem, aquele que se classificou satisfatoriamente, mas o que a gente quer é que você seja nosso colega. O curso propicia que os alunos conheçam todos os cursos da UBRA, façam também o teste vocacional, acessem a nossa NetAula, né, da educação à distância, a gente disponibiliza material para eles estudarem. Que ótimo. Então, venham todos, estamos aí de braços abertos. É isso mesmo, você já tem contato com a Universidade Luterana do Brasil e com certeza vai ser nosso colega. Professora Luciana Peixoto, um prazer recebê-la. Obrigada. E já deixo o convite para que abril a senhora volte para que a gente comece a fazer a divulgação da inscrição deste curso muito bacana, que já prepara aí os nossos novos colegas para ingressarem na Universidade Luterana do Brasil. Obrigado, professora. Seja sempre bem-vinda e parabéns pelo trabalho. Obrigada, nós que agradecemos.